Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E a falta de segurança dentro do campus da UFAL está deixando a comunidade estudantil aterrorizada. De acordo com depoimentos dos próprios estudantes, quase todos os dias acontecem assaltos e nem mesmo a saída em grupos inibe a ação dos assaltantes. E para a gente falar sobre essa triste realidade, eu recebo aqui no estúdio o Lucas de Barros, ele que é coordenador geral do DCE da UFAL. É um prazer, Lucas, recebê-lo aqui no nosso estúdio. Para a gente dar início à nossa entrevista, vamos falar sobre o medo que os estudantes vêm enfrentando com a falta de segurança dentro do campus da UFAL. Então, em especial, não é somente o medo que move essa preocupação com a insegurança que tem na UFAL, mas sim a preocupação de que a universidade seja de fato um local de transformação da sociedade. Então, se a universidade que tem que estar pensando em pesquisa, extensão, ensino, para transformar a sociedade, tem que ser o espelho de uma sociedade melhor, se lá esse problema não é resolvido, como é que vai se dar no restante da sociedade? Então essa eu acho que é a principal questão que faz nos buscar a se preocupar com o problema da insegurança que assola tanto a nossa universidade quanto a capital de Alagoas, que é uma das mais violentas do mundo, o nosso estado também, que é o estado que só perde para o Espírito Santo em questão de violência contra a mulher, por exemplo. Então são essas questões que nos movem a estar se perguntando o porquê na universidade também ocorre isso, já que deveria ser o espelho de uma sociedade melhor. Bom, e os estudantes criaram, né, uma página numa rede social onde denuncia os assaltos ocorridos dentro da universidade. E salientando que essa página não é só para os estudantes, mas para professores, servidores, enfim. Vamos falar um pouquinho dessa página para o pessoal que está em casa entender melhor. Isso, o estudante Manuel, o estudante de jornalismo lá da Faculdade de Comunicação Social, ele criou uma página que se chama Enquanto Isso na UFAL, para acolher depoimento de pessoas que foram assaltadas ou que sofreram ameaças de assalto, ou conhece alguém, ou que soube que a sala dele, como foi o caso de alguns professores, foi arrombada no curso, e recolher esse depoimento como prova material do que está acontecendo na universidade, já que existem casos tão absurdos como um assalto à mão armada dentro da sala de aula, como arrombamentos de prédio durante a noite, que poucos ficam sabendo porque a universidade tenta encobrir esse tipo de informação mesmo, para que não, creio eu que não sei, que seja para que não querer que crie um mal-estar na universidade, mas são fatos que ocorrem e ocorrem com muita frequência, não é pouca, e a gente, o Manuel também, resolveu colher esses depoimentos para poder juntar e colocar como prova material do que vem ocorrendo dentro da universidade. É um blog, tem página no Facebook, tem um canal no YouTube, que chama Enquanto Isso na UFAL. Então é fácil de achar e acessar e ver os depoimentos que tem lá de professores, técnicos, estudantes que foram assaltados ou tiveram algum bem roubado na universidade. Bom, e uma das reclamações, é a falta de iluminação dentro do campus. Visto que praticamente por dia são mais de 30 mil pessoas que circulam dentro da UFAL, devido a banco, pessoas que moram perto em si. A falta de iluminação hoje é um grande problema e um grande aliado aos assaltos. Olha, eu estou na universidade, eu estou na UFAL desde 2008. Desde esse período que eu estou na universidade, ouço cotidianamente falar de blocos de regiões da universidade que são mal iluminados. Inclusive, já de lá para cá já teve pelo menos 5 manifestações cobrando a questão de iluminação, de estrutura de segurança para estudantes em blocos. Às vezes eles resolvem, só que como não tem uma manutenção tão regular como deveria,
ocorre no ano seguinte, por exemplo, tá o mesmo problema na mesma região, que em geral são os prédios da Faculdade de Saúde, que às vezes não tem aula à noite, ou não tinham aula à noite, então ficam mais, digamos, abandonados quanto a essa questão da iluminação, e os blocos ficam ao fundo da universidade, mais próximo à prefeitura universitária, que são o Ixica, a Fale, o João de Deus, que são os blocos mais afastados da entrada da universidade. E o policiamento dentro do campus, como é que fica? Então, por ser uma região federal, só poderia intervir dentro da universidade a Polícia Federal, ou então uma guarda destinada e contratada pela universidade para esse fim, ou então a autorização do reitor para o policiamento militar local poder estar intervindo ali dentro. O grande problema dessa questão é que, por exemplo, ultimamente tem entrado a polícia militar dentro do campus, e é algo que coíbe a organização dos estudantes, tem por si só. O policiamento do estado de Alagoas e de vários outros estados não é especializado para tratar com o estudante, então, em meio a uma manifestação, pode entender aquilo de uma forma e usar a força da repressão militar, como a gente sabe, cotidianamente é usado para coibir as reivindicações políticas, como, por exemplo, a universidade, a UFAL, ela hoje é ao lado de um presídio. Já esse ano teve um tiroteio dentro da universidade, e um tiroteio não vem um tiro de um só lado. No caso dos fugitivos do presídio, como foi o caso que ocorreu. E tiro também de policiais, sacou a arma, tirou para cima ou para qualquer outro lado, e a gente sabe que uma bala perdida pode atingir alguém que venha passar, pode ser um estudante, um professor, alguém da comunidade que esteja circulando. E isso não é algo que a gente queira dentro da universidade, como por exemplo ocorreu no campus de Arapiraca, várias e inúmeras vezes, que acarretou uma greve de 6 meses lá no campus para poder retirar um presídio que cotidianamente tinham presos fugindo e vinha tiro do lado do presídio por parte da guarda do presídio. Dentro da universidade eles atiravam, tem salas de aulas que ainda hoje tem marcas de bala dentro do campus. Bom, Lucas, é verdade que no período da noite alguns professores autorizam alunos que estudam em blocos mais distantes saírem mais cedo? Então, em geral, as aulas no período da noite deveriam terminar às 10h30 da noite. Isso é o que consta no comprovante matrícula dos estudantes noturnos e etc. E raro você vai ver uma aula terminando após as 10 horas, por duas questões. Essa, segurança, e os pontos de ônibus mal iluminados, não existe uma segurança para as pessoas, como por exemplo a empresa de segurança que está hoje na universidade, ela faz a segurança patrimonial, não faz dos indivíduos, então o contrato dela não é para guardar os bens mais preciosos da universidade, são as pessoas, os professores, os estudantes, os técnicos que circulam nela, mas sim simplesmente o bem material que possui a universidade. E isso faz com que os professores terminem as aulas até às 10 horas para poder os estudantes saírem mais cedo. E o segundo problema, como eu coloquei, que são dois, é a própria questão do transporte do estado de Alagoas. O transporte público, infelizmente, ele tem um horário limitado, no máximo até 10h30 você vê ônibus circulando na cidade, depois disso você não vê. Então essa questão do transporte também é um dos fatores que acarretam os professores terminarem as aulas mais cedo, para que os estudantes possam voltar para casa, porque senão ficariam presos na universidade. Bom, outro fato preocupante é os assaltos dentro da sala de aula, coisas que a gente nem acredita mesmo, gente, mas acontece. Em janeiro houve um caso de uma estudante de arquitetura, onde 2 jovens armados entraram na sala, roubaram dinheiro da estudante, objetos pessoais, coisas que a gente na realidade não acredita, mas que acontece. Houve outros casos como esse, Lucas? Então, em 2011, a gente fez um ato com os estudantes do curso de pedagogia, porque ocorreu um fato bem parecido com esse, onde tinha um professor e 2 alunos dentro de uma sala de aula, o professor orientando os alunos, e ocorreu um fato, um assaltante armado entrou na sala de aula, roubou as 3 pessoas. É muito complicado
tá falando isso e as pessoas acreditarem. Ou as pessoas que acreditam, às vezes, já tratam isso como uma coisa natural, que não deve ser tratado como uma coisa natural. É um absurdo. Assim, você ter que ir para a universidade, estudar, gastar seu tempo, você não recebe, você gasta para estar estudando e tem que estar com medo, aquela questão, estar preocupado em ter os seus bens roubados. Então você tem que investir para a sua educação e ainda tem que ficar preocupado em não investir muito, porque a qualquer momento você pode estar perdendo aquele bem, ou pior ainda, pode inclusive estar perdendo a vida por uma bobagem que não deve estar ocorrendo dentro da universidade. Poderia ser facilmente resolvido se a gente tiver tiver um Estado, né, que se preocupe com isso, primeiramente, tiver um governo realmente preocupado com os problemas sociais e tiver uma universidade também que use seus recursos para estar tanto organizando isso dentro da universidade, quanto também estar interferindo dentro do Estado. E a gente vai para um breve intervalo, não sai daí que a gente volta já. Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Bom, estamos de volta com o nosso programa Eu Quero Ver, para a gente dar continuidade à nossa entrevista. A gente está conversando aqui com o Lucas de Barros, ele que é coordenador, um dos coordenadores gerais do DCE da UFAL, e a gente está falando sobre a violência dentro do campus. Lucas, em um site aqui do estado foi divulgado que a UFAL pretende investir mais de 8 milhões de reais para melhorar a segurança dentro do campus, que será implantado em janeiro de 2014, um plano institucional de segurança. O que é que você acha desse plano? Você acredita nesse plano? Então, é uma questão complicada acreditar se a universidade, o reitor, não chamou ninguém para discutir esse plano. Então, que plano é esse? Como é que você vai acreditar num plano que você não conhece? Então, eu acho que em 2009 foi investido cerca de 10 milhões de reais para uma questão que eles disseram que era para resolver o problema de segurança. Implantou-se uma catraca na porta da universidade, que nunca funcionou, e não vai proibir nada de nada acontecer dentro da universidade, não solucionou problema nenhum. Então ele anuncia mais uma vez um novo investimento que ninguém conhece esse plano, ele não chamou estudante, não chamou professor, não chamou técnico, não chamou as organizações que compõem a universidade para discutir esse plano. E vai ser investido onde? Em quê? A maior parte do tempo dele, eu creio que ele não esteja na universidade, não saiba realmente o que se passa dentro da sala de aula. Ele foi estudante há muito tempo, ele foi professor já há mais de 8 anos. Ele está fora da sala de aula, não sabe quais são as dificuldades. Se ele não chamar a comunidade para dialogar, se ele não quiser exercer o bem maior da universidade, que é a democracia, não vai ser solucionado nada. Ele pode investir 1 trilhão de reais e o problema pode continuar, já que ele não vai ter o cacife para estar dizendo quais são os problemas mesmo, quais são as propostas daqueles que sofrem diariamente. Bom, Lucas, outro problema comum relatado pelos estudantes é a circulação de comunidades circunvizinhas, visto que nas ruas laterais do campus não tem pavimentação nem iluminação. E essas pessoas dessas comunidades utilizam o campus como até questão de segurança, né, para chegar em suas casas. O que é que você acha disso? Então, assim, a gente não pode entender a universidade como ela fora da sociedade. Muito pelo contrário, ela tem que estar inserida e ativa dentro da sociedade. Então, se você tem as pessoas circulando, as pessoas da comunidade circulando dentro da universidade, isso é algo bom, não é algo ruim não. Agora elas têm que circular e se sentirem parte da universidade.
Então elas têm que, por exemplo, por meio de extensão, que a universidade tem condições de estar intervindo nessas comunidades, pode trazer essas pessoas para o dia a dia da universidade, dar cursos de formação. Já existem alguns da universidade, no UNEG, mas ainda é pouco para o que se precisa ter. E um segundo grande problema, como você mesmo já apresentou, não existe pavimentação, não existe acesso para que essas pessoas cheguem nas suas casas sem ser pela universidade. E é necessário, é mais que necessário que a Prefeitura de Maceió, o governo do estado de Alagoas acorre para essa realidade. E eles já tomaram conhecimento disso, não foi de hoje, nem do ano passado, tem pelo menos 10 anos que isso ocorre dentro da UFAL, e já foram informados, já foi discutido várias vezes, e não foi tomada as devidas providências. O problema de pavimentação de Maceió é um problema gravíssimo, um problema que, em especial, as comunidades da periferia de Maceió ficam ilhadas, ficam isoladas, e a gente vê que cada vez mais eles tentam fechar os olhos para isso. Tem várias reformas na orla da praia de Maceió e não tem o mínimo, o saneamento básico, por exemplo, na maior parte da região de Maceió. Bom, Lucas, houve uma audiência, né, que debateu sobre a segurança dentro do campus. Como foi essa audiência e o que vocês puderam tirar de proveitoso dela? Bom, foi muito bom assim, a audiência, apesar, como eu falei, por parte da reitoria da universidade não poder estar presente na discussão. Ocorreu um pequeno atraso para começar a audiência e eles acharam melhor se retirar, disseram que tinham outros compromissos e não participaram da discussão. Participou o DCE e a DUFAL, Associação dos Professores da UFAL, e foi bem interessante, assim, foi bem proveitoso, porque surgiu várias propostas do pessoal que foi assistir para a questão da resolução do problema da UFAL. Então, por exemplo, se pensou algo que a gente tinha no passado, que era uma guarda universitária, uma guarda civil universitária, que é por meio de concurso, a contratação de guardas especializados para aquela função na universidade, que foi extinto no governo Fernando Henrique. Então, uma retomada dessa discussão. Claro que é mais complicado, porque precisaria de uma emenda parlamentar autorizando, mas é algo a ser pensado, é algo que, por exemplo, se a gente tiver um parlamentar que banque essa discussão, é algo extremamente importante para a segurança das universidades, porque a gente teve na USP, por exemplo, em 2011, algo muito ruim, que foi uma intervenção da Polícia Militar, onde prendeu vários estudantes, processou por uma interferência política. Eles estavam ocupando a reitoria por reivindicação de melhoria da universidade, por uma educação de qualidade melhor, e a polícia foi lá de maneira truculenta e prendeu. Então, e na UFAL, se colocar a Polícia Militar, pode ocorrer a mesma questão. E você tem uma empresa de vigilância dentro da universidade que ela é patrimonial, então quem vai estar resguardando as vidas dentro da universidade? Então, a guarda universidade seria interessante. Outra questão importante, mais imediatista para resolver o problema a curto prazo, seria a modificação, por exemplo, do edital de licitação para a contratação da vigilância, não colocar como porteiro, digamos assim, que é como a atual vigilância contratada. Não seja só patrimonial, mas transformar para que o contrato também preserve a segurança dos indivíduos que passam pela universidade. Então, você tem uma guarda nesse sentido, é algo interessante e tem como ser mais rápido isso, não precisaria passar pelo parlamento, por exemplo, essa discussão. A própria universidade tem autonomia de resolver. Bom, o DCE está fazendo uma série de eventos contra a violência. Como é que está acontecendo esses eventos? Quem pode participar? Essa audiência que a gente discutiu, a gente puxou para discutir o problema da insegurança no campus, foi para a gente ter a comunidade, os estudantes, os professores, os técnicos, a comunidade circunvizinha, a própria reitoria, como foi na audiência lá, teve a participação também da Polícia Militar, então, que foi lá, pediu, deu a opinião dele quanto à questão de segurança. O próprio
gerente da empresa de vigilância esteve presente lá também, e nos bastidores nos deu a opinião dele também, que realmente é um problema, são poucas pessoas para tratar da segurança, fazer a vigilância no campus, eles apresentam esses dados. Então qualquer pessoa que queira discutir o problema da insegurança, tanto na universidade quanto no estado, está apta a participar dos eventos do DCE. Não precisa ser necessariamente membro nato do DCE ou estar matriculado, né, ter algum vínculo com a universidade. Então, qualquer um da sociedade civil pode estar participando. E para a gente encerrar a nossa entrevista, você como um dos representantes dos milhares de estudantes da UFAL, o que é que você teria a dizer para as nossas autoridades? Em especial para as autoridades do nosso estado, eu teria infinitas coisas a dizer. São poucos os problemas que o nosso estado hoje vive. Mas em especial que parem de vislumbrar somente o setor turista de Maceió, o setor canavieiro do nosso estado, mas olhe para a periferia, olhe para o interior do estado, se preocupe com o problema da juventude, o problema das mulheres, que como eu falei anteriormente, é um estado que mais comete violência contra a mulher, perdendo somente para o Espírito Santo. Se preocupe com saneamento básico, moradia, as questões sociais, a educação que é o básico. Então a gente teve as escolas municipais, estaduais que passaram meses e meses parados porque o Estado não garantiu a entrega da reforma das escolas a tempo. Então são mínimos que parece que é de propósito que eles fazem para cada vez mais excluir essa camada da sociedade de ter acesso à informação, de ter até acesso a conhecimento, de ter uma vida digna, uma vida que consiga viver, não uma subvida como é o que a gente vê hoje. E principalmente se preocupe com o problema da juventude alagoana, que a juventude da periferia que está sendo exterminada no nosso estado. Então, pare de investir em policiamento armado, ostensivo, cada vez mais querendo prender os jovens. Se preocupe na educação, no acesso à cultura, ao lazer dessa juventude, que é assim que a gente consegue transformar e melhorar a sociedade. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã a gente se encontra.